Veja só que dia bonito, ensolarado, com bastante vento. Um bom dia para dispersão de sementes. É num dia como esse que as gimnospermas lançam suas sementes ao vento e elas são arrastadas em todas as direções. Algumas angiospermas seguem o mesmo passo, produzem sementes leves que podem ser levadas pelo vento. Essas sementes, em geral aladas, são dispersas em dias como esse, em dias comuns também. Num dia como esse, o vento dispersa suas sementes, como as gimnospermas fariam. Mas é óbvio que esse é um dos mecanismos dispersores dos frutos, das sementes das angiospermas. Há outros mecanismos. E esses outros mecanismos podem ser mais eficientes. Quem nunca, vendo uma mexerica no pé de uma árvore, não se encantou com ela pelo seu aroma e pensou em comê-la? Quem nunca, comendo uma mexerica, não sentiu o seu aroma, seu gosto doce? Ela é rica em água e sais minerais, que ajudam na hidratação de muitos animais, como por exemplo os répteis. Quem nunca comeu uma mexerica? Não encontrou no seu interior uma semente dura? E a cuspiu longe pelo seu gosto amargo. Ao fazer isso, os animais dispersam as sementes para longe das suas plantas-mãe. Tendo uma laranjeira, as frutas cairiam nos seus pés, liberando as sementes próximo à mãe, que acabaria crescendo competindo com ela. Agora, quando um animal dispersa a semente, esta vai competir com plantas de outras espécies. E esse é um dos motivos do grande sucesso das angiospermas, a sua imensa dispersão. Nós vimos que com as gimnospermas inicia-se o fenômeno de polinização. E com a polinização as plantas conquistam o meio terrestre, uma vez que a fecundação se torna definitivamente independente da água do meio para acontecer. Dentro do grão de pólen, o gameta masculino fecundará o gameta feminino do interior de uma pinha. O grande sucesso das angiospermas está em dois componentes: a flor e o fruto. A flor, que em geral é atraente, atrai os seus polinizadores. E por que um polinizador visitaria uma flor levando o seu grão de pólen de canto a canto? A resposta é simples. No meio daquela floresta onde tudo é verde, surgem estruturas coloridas, vistosas, atraentes. E elas atraem os insetos, não por serem bonitas, elas atraem os insetos porque o seu perfume adocicado, de certa forma, faz com que eles entendam que lá possa haver açúcares, fonte de energia para a sua alimentação. Insetos voam. O voo custa caro, gasta muita energia. Os primeiros insetos, provavelmente, eram animais caminhadores mais do que voadores. Voar gasta energia. Baratas, por exemplo, têm asas e caminham. Besouros têm asas e voam muito mal. Alguns leves, melhor. Alguns pesados, praticamente nada. No entanto, quando os insetos encontram um aroma adocicado vindo das flores e essas flores se destacam no meio da vegetação, eles vão atrás delas e chegando lá encontram néctar, ou seja, água açucarada, um pouquinho de sais, pólen. E aí eles se nutrem. Nutrindo-se, eles vão agora de flor em flor. Difícil foi alçar o voo e chegar até elas. Agora que eles estão nelas, eles vão de flor em flor, levando o pólen de uma para outra, coletando comida e levando pólen. Os primeiros polinizadores vivos foram os insetos. Muitos milhões de anos depois, vieram aves e mamíferos participar desse processo. Aves dispersam o pólen, óbvio, quando se pensa num beija-flor, que consegue adejar, parar, voar com as suas asas num movimento de vai e vem que as torna estáticas no ar, e agora elas conseguem enfiar seu bico e sua língua longa dentro de flores tubulares, pegando o néctar que lá se encontra. Outras aves não são tão eficientes nesse processo. Morcegos também são bons polinizadores, visitam flores que se abrem à noite, em geral grandes e claras, que podem se destacar no escuro da floresta. Normalmente animais diurnos polinizam flores menores, às vezes até tubulares, um pouco mais longas, mas em geral de colorido vistoso, vermelho, laranja, rosa escuro.
As flores polinizadas por morcegos, em geral, são grandes e bem perfumadas, claras, cores bastante claras, branco, rosa claro, amarelo claro, que consiga destacá-las na escuridão da noite. Morcegos não são cegos, como muitos acreditam. Eles enxergam e vão atrás do colorido e do perfume para encontrá-las e obter alimento. E aí promovem a polinização. O outro grande fenômeno associado às angiospermas é a formação do fruto, que tem justamente esse evento, esse efeito positivo, promover a dispersão da semente. Come-se o fruto, dispersando-se a semente. O fruto é o que vai nos interessar, a semente menos. Quando eu como uma mexerica, quando eu chupo uma laranja, eu cuspo as sementes longe. Certa vez eu vi um sabiá com uma pitanga no bico. Ele segurou a pitanga forte no bico, agitou a cabeça até que a semente fosse lançada longe. Aí ele foi embora com o fruto na boca. Ele dispersou a semente. É óbvio que nenhum animal está pensando nisso. Opa, comendo fruto estaria dispersando a semente. A seleção natural promoveu isso. O surgimento do fruto foi uma mutação importante. Ela trouxe para as plantas a possibilidade de dispersar pelo planeta. O processo de dispersão das angiospermas foi tão bem feito, tão diverso, com tantos possíveis dispersores, que elas acabaram espalhando-se pelo planeta e dominando. Mas não bastou a capacidade de dispersão para dominar o planeta. Uma genética diversificada foi permitindo que essa planta ocupasse, vivesse em hábitats dos mais distintos, desde os mais úmidos, que exigem pouco das plantas, até os mais secos, que exigem muito. Uma folha mais grossa que reduz a desidratação, um caule capaz de reter água, folhas pequenininhas com menor superfície de perda de água, raízes capazes de capturar o mínimo de água que esteja presente no meio, até mesmo da atmosfera úmida. As angiospermas tiveram então dois favorecimentos grandes: a polinização promovida por animais, na maioria delas, e a dispersão do fruto, em boa parte feito por animais. Mas se a sua genética não trouxesse uma variabilidade muito grande de possibilidades de ocupação do meio, elas não teriam tido tanto sucesso. Dentre os animais dispersores das sementes, nós temos principalmente aves e mamíferos participando desse processo. Aves diversas, mamíferos diversos, porém répteis também fazem esse serviço. Muitos répteis são comedores de frutos. Jabutis, por exemplo, são grandes comedores de frutos. Algumas sementes só conseguirão germinar se tiverem passado pelo tubo digestivo do animal e resistido à ação dos sucos gástricos. Frutos como o abacate, por exemplo, muito grande, ele provavelmente é disperso pelo seu formato arredondado. Ele cai e sai rolando, e vai rolando para longe da planta-mãe, e assim poderá crescer longe dela, não disputando o sol com ela. Quando um fruto cresce no interior da floresta, geralmente ele produz sementes grandes. A semente grande possui bastante reserva nutritiva, que vai garantir que o embrião, ao germinar, projete-se agora para cima do solo e cresça o suficiente para alcançar os primeiros raios de luz e começar a fazer fotossíntese. No primeiro momento, o embrião de uma planta é heterótrofo, ele não faz fotossíntese. Se eu tiver uma semente muito pequena germinando no interior da mata, o embriãozinho não terá reservas para crescer muito. Dificilmente ele atingirá um raio de luz, dificilmente ele conseguirá sobreviver. Quando as sementes são grandes, esse embrião pode atingir tamanhos maiores até iniciar a fotossíntese. Quem sabe nesse meio tempo ele encontre um feixe de luz e consiga fazer seu próprio alimento. Quem sabe ele consiga crescer e um dia virar uma árvore. Mas a maioria das sementes não irá a lugar algum, porque os seus embriões esgotarão as reservas antes de conseguir manter-se fotossinteticamente. Por isso que a perda de sementes no interior de uma floresta é muito grande. Já as angiospermas, que crescem em campos mais abertos, apresentam sementes menores. Essas, logo que germinam, expõem os seus embriõezinhos, as suas plantinhas, à faixa de luz, à luz presente, e começam a fazer fotossíntese e se desenvolver. Portanto, a conquista do ambiente terrestre
exigiu inúmeras soluções. E as angiospermas conseguiram desenvolver uma genética apropriada para ocupar esses diversos hábitats, ou melhor, ocupar essas diversas regiões, inaugurando novos hábitats, construindo ecossistemas, biomas. Hábitats muitas vezes secos e sem graça, ou até úmidos demais, tornam-se habitáveis graças à ação dela. E a partir da presença delas surge uma cadeia alimentar, surge um ecossistema, onde você terá não só plantas, mas animais sendo mantidos, fungos, bactérias, toda a estrutura necessária para a vida se desenvolver e se reciclar estará presente. Biomas úmidos, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, biomas menos úmidos, como o cerrado, e com pouca umidade, como as caatingas e os desertos. Inúmeros biomas quentes, como o amazônico, frios, como as tundras, onde, apesar da grande incidência de briófitas e líquens, também podemos encontrar, às vezes, algumas gramíneas. Elas são mais favorecidas por ambientes mais quentes, mas também podem ser encontrados em ambientes mais frios. Portanto, as angiospermas acabam sendo o principal produtor nas cadeias alimentares terrestres. E, em alguns casos, houve até o retorno para as águas. A perda da estrutura de sustentação do corpo faz com que algumas angiospermas só possam crescer flutuando nas águas, como é o caso de vitórias régias, ninféas, salvíneas, plantas flutuantes ou de corpo todo flutuante, ou fixas ao fundo, mas com suas folhas flutuantes na superfície. Então, inúmeros hábitats são ocupados. O ambiente de água salgada não lhes é muito favorável. São poucas as angiospermas que conseguem resistir ao ambiente mais salobro dos oceanos. Algumas poucas espécies de arbóreas encontradas nos manguezais, algumas poucas gramíneas toleram a salinidade das águas. Portanto, o seu verdadeiro reino é o ambiente terrestre. O seu verdadeiro domínio é o ambiente terrestre. A diversidade delas foi tão grande que o grupo das angiospermas rachou em dois grandes grupos, o das monocotiledôneas e o das dicotiledôneas. O que nós chamamos de monocotiledôneas e o que nós chamamos de dicotiledôneas? Aliás, o que significa cotilédone? Bom, cotilédone é uma folha embrionária, por assim dizer. Nas monocotiledôneas, as plantas, aquele embriãozinho no interior da semente, apresentará um cotilédone. Nas dicotiledôneas, aquele embriãozinho apresentará dois cotilédones. Uma monocotiledônea, portanto, é uma planta com um cotilédone, e uma dicotiledônea é uma planta com dois cotilédones. Esse é um primeiro critério de classificação. Porém, nem sempre nós temos plantas produzindo sementes naquele momento que nós as estamos estudando. Como então um biólogo faria para tentar descobrir se aquela planta é mono ou dicotiledônea, baseando em outros critérios que não sejam a presença da semente? Existem outros critérios. Mas antes de ir para os outros, a própria semente é às vezes um problema, mesmo quando estando presente. Algumas sementes, como por exemplo a do caju, o cajueiro é uma angiosperma e ele produz sementes que facilmente permitem ver a presença dos dois cotilédones. Pego uma semente do caju e, mordendo-a, eu percebo que ela parte em duas metades. Ela é uma dicotiledônea. A semente parte em duas. Cada uma dessas duas metades é um cotilédone. Nas monocotiledôneas, a semente forma uma peça única, como é, por exemplo, o caso do grão do milho. Só uma observação, o grão do milho, na realidade, não é uma semente, ele é um fruto. Porém, a parte do fruto presente é mínima. O maior volume do milho é a semente. A parte do fruto é apenas aquela casquinha que o envolve. Quando você faz pipoca, é aquela casquinha que fica presa nos dentes. O maior volume é a semente, mas ela é formada por uma peça única. Quando você pega um coco ou um coquinho, o coco grande ou um coquinho pequeno, o que você está vendo é o fruto. Se você desgastar esse fruto, surgirá mais internamente a semente, formada por uma peça única. Daí você fala, então é fácil, se a peça é única é monocotiledônea, se é dupla é dicotiledônea. Bom, nem sempre. Algumas plantas, como é o caso da mamona, em vez de terem cotilédones grandes e bem desenvolvidos, eles são atrofiados. Naquelas plantas onde o cotilédone é bem desenvolvido, ele é desenvolvido porque a reserva de nutrientes para o desenvolvimento do embrião está dentro deles.
ou seja, a reserva nutritiva que vai permitir que o embrião cresça, está dentro desses cotilédones grandes. No caso da mamona, os cotilédones são atrofiados. Quem nutre o embrião seria uma reserva que está no seu entorno. Como os cotilédones são atrofiados e a reserva que está no seu entorno forma uma peça única, apesar de ser dicotiledônea, as mamonas parecem ser monocotiledôneas. Então, se você encontrar uma semente que abra em duas, você terá com certeza uma dicotiledônea à sua frente. Se a semente for uma peça única, haverá uma dúvida. É uma mono ou uma dicotiledônea? Aí só haverá um jeito. Pegar uma lâmina e cortá-la longitudinalmente e tentar ver por dentro se há um ou dois cotilédones. Dá um pouco de trabalho, principalmente se for uma semente muito pequena, como a do arroz ou mesmo a do milho. Outro critério adotado para identificar uma planta como sendo mono ou dicotiledônea é a sua raiz. Mas é óbvio que a raiz é subterrânea e nem sempre você poderá vê-la. Mas um dos critérios é esse. E como são as raízes? Bom, nas monocotiledôneas, a raiz é na realidade um tufo de raízes. Olhando para elas, elas são inúmeras raízes que saem do caule. E às vezes você nem sequer consegue identificar o que é o caule. É uma raiz onde não há uma principal, todas têm o mesmo tamanho aproximado e o mesmo grau de importância. É a chamada raiz fasciculada ou encabeleira. Como uma coleção, uma enciclopédia que você compra numa banca de jornal em fascículos. Vem um fascículo, depois outro e você encaderna formando o primeiro volume. Mais um fascículo, outro, você encaderna formando o segundo volume. Vários volumes para formar a enciclopédia completa. Aqui eu tenho a mesma coisa, vários fascículos para ter uma única raiz. Portanto, uma raiz fasciculada. No caso das dicotiledôneas, em vez de termos várias raízes produzindo uma como um todo, nós teremos uma raiz principal, de onde partirão raízes secundárias. No caso da cenoura, eu tenho um belo exemplo de raiz de dicotiledôneas. Uma raiz pivotante. Eu tenho um pivô penetrando no solo. Uma principal, de onde sairão as secundárias. Raiz pivotante, um pivô enterrado, ou raiz axial, é um eixo. Então isso é dicotiledônea, e isto daqui é uma monocotiledônea. As monocotiledôneas, como possuem raízes principalmente superficiais, elas crescem como num gramado, elas crescem emitindo suas raízes, cobrindo a superfície do solo, protegendo da erosão. Elas cobrem superficialmente, penetram um pouco, formando uma capa protetora naquele solo, que dificultará a sua erosão. Elas promoverão uma proteção superficial. Num dia de chuva intensa, a água primeiro desacelera a sua energia de impacto batendo nas folhas, depois escorre pelo corpo, entra nas raízes, as raízes estão protegendo o solo, então esse solo não será liquefeito, não será conduzido pela água da chuva. Então elas são boas protetoras superficiais do solo. Agora, se eu quiser uma proteção profunda do solo, eu preciso de uma raiz pivotante. Aquelas raízes das árvores penetrando profundamente no solo, elas vão estruturar o solo por dentro, evitando, por exemplo, um deslizamento numa encosta num dia de chuvas intensas. Portanto, as duas plantas protegem o solo, mais superficialmente as monocotiledôneas, mais profundamente as dicotiledôneas. E aqui também cabe uma observação. As gimnospermas possuem igualmente raízes profundas, iguais às das dicotiledôneas, raízes do tipo axial ou pivotante. Então, se eu tenho uma raiz superficial, monocotiledônea, profunda, dicotiledônea. Mas vendo aquela raiz profunda, como é que eu sei se é uma gimnosperma ou uma angiosperma? Uma das respostas é, olhe para a estrutura reprodutora. Se for flor, é angiosperma. Se for pinha, é gimnosperma. Mas e se elas não estiverem na época reprodutiva? Olhe para as folhas. Em geral, as folhas das gimnospermas são filamentosas ou pequenininhas, formando escamas. A das angiospermas, muito possivelmente, serão folhas grandes, como as dos abacateiros, como as folhas das bananeiras, diferente das gimnos, que possuem folhas muito provavelmente pequenas.
Mas toda angiosperma tem folha grande? Não. Às vezes tem folhas pequenas, às vezes tão reduzidas que se reduzem a espinhos, como é o caso dos cactos. O espinho é uma folha modificada. Outra forma de reconhecer se uma planta é mono ou dicotiledônea é justamente pelas folhas. Quando nós temos uma monocotiledônea, as suas folhas possuem em geral um formato com o formato de uma lança. A gente fala em folhas lanceoladas. As nervuras presentes são paralelas, uma ao lado da outra. Assim como nas raízes nós temos inúmeras raizinhas seguindo paralelas, aqui eu tenho nas folhas nervuras paralelas. É fácil perceber o paralelismo porque essas folhas são facilmente rasgáveis. Porque as nervuras crescendo paralela apresentaram poucas transversas, dificultando o processo de rasgar a folha. Então isso é tipicamente folha de monocotiledônea. Já nas dicotiledôneas, como é o caso aqui do abacateiro, eu possuo uma nervura principal, de onde partem nervuras secundárias, das quais partirão nervuras terciárias e quaternárias, formando uma trama de nervuras. Olhando contra a luz, é possível ver essas nervuras formando pequenas caselas cada vez menores, formando uma trama, uma rede, uma retícula, porque as câmaras são muito pequenas. Essa folha é chamada de reticulinérvia, porque as nervuras formam pequenas câmaras, pequenas retículas, uma rede. Já as folhas das monocotiledôneas, por terem nervuras paralelas, são chamadas paralelinérvias. Se você se perder reticulinérvia, paralelinérvia, pensa, folha com nervuras paralelas, folha com nervuras em retícula, em rede. Uma rede é muito eficiente de distribuição de seiva. E existem outros critérios? Sim. Se você pegar uma flor de dicotiledôneas e de monocotiledôneas, é possível identificá-las. Numa monocotiledônea, a flor possuirá pétalas, sépalas, estames, pistilos, todo o elemento floral, todo o conjunto floral, múltiplo de 3. 3 sépalas, 3 pétalas, 3 estames. Se houver mais de um pistilo, porque geralmente é um, seriam 3. Ou múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Já nas dicotiledôneas, o componente floral, os verticilos florais, os componentes florais, serão múltiplos de 4 ou de 5. 4 sépalas, 4 pétalas, 4 estames, pistilos, ou 4. Se forem múltiplos de 5, 5 sépalas, 5 pétalas e assim por diante. Múltiplos de 4 ou múltiplos de 5. Então, múltiplo de 4, 4, 8, 12, 16, múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20. Mas aí surgirá um problema. 12, por exemplo, é múltiplo de 13 e 4. Então pode ser uma mono ou uma dicotiledônea. 15 é múltiplo de 3 e 5. Pode ser uma mono ou uma dicotiledônea. E agora como é que eu faço? Veja os outros componentes. E, portanto, você não tem só um critério para classificação, haverá vários critérios. Quando temos uma flor de monocotiledônea, que é múltipla de 3, nós dizemos flor trímera. Quando tivermos uma flor de dicotiledônea, que é múltipla de 4, teremos uma flor tetrâmera. Se for múltipla de 5, uma flor pentâmera. Então, esses são os critérios de classificação. Mas, se você ainda estiver em dúvida, porque nas bananeiras eu tenho um eixo central e outros transversos. E você diria, é uma dicotiledônea. Não, quando você pega os eixos transversos e puxa, eles rasgam facilmente. É uma mono, onde as nervuras secundárias é que apresentam o paralelismo e não as primárias. Portanto, às vezes você fica em dúvida. Existe uma forma mais fácil de identificá-las. E qual seria? Olhe para uma planta. Se essa planta tiver um aspecto arbóreo, for uma árvore com cara de árvore, aquelas árvores que crianças desenham. Se o arbusto, o elemento pequeno, essa planta pequena tiver também um formato de árvore, ou se for uma herbácea e parecer uma árvorezinha, ou seja, tem um eixo central, o caule de onde ramificam ramos secundários,
você provavelmente terá na sua frente uma dicotiledônea. Se aquela planta cresce formando tufos, ou se ela apresentar caule e o caule não tiver ramificação, for um estipe longo como o das palmeiras, aí você terá monocotiledôneas. Exemplo de monocotiledôneas: grama, capim, bambu, cana-de-açúcar, milho, trigo. Se forem arbóreas, as palmeiras como um todo, e o coqueiro é um tipo de palmeira. Exemplo de dicotiledôneas: as árvores que você vê com cara de árvore, ou seja, um abacateiro, mangueira, pitangueira. Se forem de tamanho menor, você teria, por exemplo, pitangueiras que nem sempre são tão grandes, podem ser pequenas. Você pode ter cajueiros que não ficam muito grandes. Se forem herbáceas, de tamanho reduzido, por exemplo, o feijão, a soja. Então, essas características, portanto, com formato que lembra mais uma arvoreta de cotiledôneas. Aquelas que têm formato de capim ou um caule sem ramificação, como é o caso das palmeiras, aí pronto, uma monocotiledônea. Esses, portanto, seriam critérios fáceis de classificação. Quanto à questão da diferenciação dos frutos, se aquela planta apresenta fruto ou pseudofruto, isso não veremos agora. Quando falarmos de reprodução nas angiospermas, aí sim entraremos em detalhes a respeito dos frutos. Perfeito? Então aqui nós encerramos o nosso assunto angiospermas. A reprodução, novamente, um outro capítulo.